Olá pessoal da Codish Media Center. Enquanto a obra do príncipe não sai capítulo novo, vamos começar nossa aventura do Reacendendo no Jogo, a jornada do coadjuvante em busca da supremacia. A quente luz do sol. Um uniforme escolar que não me parece nada familiar. 5 garotas conhecidas caminham alegremente pela rua. Para mim, elas não eram mais apenas habitantes de um mundo fictício virtual. Elas tinham vida e alma, eram seres reais, humanos. Pensando nisso, comecei a sentir este mundo ainda mais próximo. Oh, este mundo. É um videogame? Asterisco, asterisco, asterisco. Em um estado de consciência nevoada, peguei o controle em um quarto escuro. O controle barato de 1.200 e poucos ienes revelou-se surpreendentemente fácil de usar pelo preço. Avancei pelo texto exibido no monitor com flashes, e finalmente, por fim, a mensagem tão esperada apareceu. Com letras douradas, as palavras complete materializaram-se na tela. Ao ver isso, soltei o controle, cerrei o punho de excitação. Fiquei empolgado como uma criança. Legal! Finalmente completei o jogo. Não importava se eu estava incomodando os vizinhos. Não tinha dormido bem nos últimos dias, então deixei-me levar pela excitação da madrugada e rolei no chão. Depois de rolar de um lado para o outro por um tempo, a excitação se desvaneceu, e comecei a me acalmar. Ainda assim, meu coração ainda batia forte pelo senso de realização, e ao me mover, comecei a suar. Mesmo que já fosse quase o final do outono e o inverno estivesse chegando, não seria divertido adoecer correndo loucamente pelo quarto. De alguma forma, consegui me levantar, ofegante, e olhei novamente para a tela de LCD. Apesar de ter visto a tela principal do jogo completado várias vezes, as palavras complete ainda estavam lá. Acabou, não é? Murmurando essas palavras novamente, senti uma tristeza tão intensa que parecia que meu coração ia se partir. Não mudaria se eu desviasse o olhar. Segurar o controle não faria desaparecer. Desta vez, o arrependimento de ter completado o jogo me atingiu. Nunca mais sentirei a excitação de jogá-lo pela primeira vez. Embora ainda ache que vale a pena rejogar, a dor de tudo ter terminado era esmagadora. Foi divertido. Verdadeiramente, foi divertido. Obrigado. Essas palavras eram dirigidas ao jogo ou ao criador? Provavelmente a ambos. Sem pensar na realidade dolorosa, apenas abraçando o senso de realização no meu peito, preparo-me para desligar o computador enquanto a sonolência tardia ameaça roubar minha consciência. A calma que segue a agitação anterior toma conta de mim, e após olhar para a tela preta por um minuto, caio na cama. Revisando as memórias, fechei os olhos. Estranhamente, um sonho pacífico e mais sereno do que o habitual vem a mim. Asterisco, asterisco, asterisco. Ao acordar, vejo a cena que se desenrola diante dos meus olhos, um ponto de interrogação paira sobre minha cabeça. A primeira coisa que vejo é o teto. Não é o bege ao qual estou acostumado. É um teto adornado em vibrantes cores azul e branco. Embora minha consciência esteja um pouco turva, à medida que movo o olhar lentamente de um lado para o outro, as cores não cessam. As paredes e o chão também estão pintados nas mesmas cores. Onde estou? Embora eu tenha acabado de acordar, não deveria estar confuso com a decoração do quarto onde vivi por tantos anos. Além disso, os móveis são diferentes, e o quarto parece ser quase 2 vezes maior. Murmurando uma simples pergunta com uma voz ligeiramente rouca, a porta do quarto abriu-se sem aviso. Uma criada entrou vestindo um longo vestido de estilo ocidental. Não é o típico uniforme de criada visto em Akihabara ou em animes, mas um traje de criada que combina elegância e sobriedade. Incapaz de evitar, meus olhos fixaram-se na roupa da visitante, e os olhos da criada se arregalaram ao notar meu olhar. Hermes-sama! Você finalmente acordou! A criada exclamou um nome desconhecido. Aparentemente, esse Hermes-sama ao qual ela se referia era eu. Infelizmente, esse não é exatamente um nome tão elegante, não é? Hermes. Você está se referindo a mim? E? O que? O que está acontecendo? Não pode ser. Você perdeu a memória? Apesar da minha resposta óbvia, a criada tremeu. Ela cobriu a boca com a mão e visivelmente estremeceu. Deixando-me completamente confuso, ela continuou a gritar, com uma angústia palpável na voz. Não pode ser.
tendo finalmente recuperado a consciência após o acidente de carruagem. E agora, até mesmo perdendo a memória. Carruagem? Acidente? Do que você está falando? Oh! Você ainda não se lembra? Antes de responder à pergunta de Hermes-sama, há uma última coisa que eu gostaria de confirmar. Você poderia, por favor, responder-me? Eu acho. Certamente, eu obterei a resposta que espero. Deixe-me perguntar. Hermes-sama lembra-se do meu nome? Desculpe. Não tenho nenhuma memória disso. Sim, essa é definitivamente uma boa resposta. Independentemente de eu ser o Sr. Hermes que ela menciona, não conheço a criada à minha frente. Em qualquer caso, se não posso responder, pelo menos deveria ter esclarecido sua dúvida. Ao ouvir minha resposta, a criada mostrou uma profunda angústia. Parece que suas suposições foram confirmadas. Entendo. Então, por favor, descanse um pouco mais, Hermes-sama. Devo informar seus pais sobre seu despertar. A mulher me deixou na confusão enquanto a criada se retirava com um ar de luto para informar aos pais de Hermes-sama sobre seu estado de vigília. Permaneci lá, envolto em constante confusão, incapaz de compreender a situação. Por outro lado, ela pelo menos obteve as respostas que procurava. Embora eu quisesse fazer mais perguntas, não poderia simplesmente detê-la e fazê-la responder a todas as minhas dúvidas. Se meus pais estão vindo aqui, certamente obterei respostas mais precisas deles do que da criada. Por enquanto, decidi considerar-me sortudo por estar em um lugar que se assemelha a um hotel de luxo. Endireitei os lençóis amassados e decidi deitar-me até que meus pais e a criada retornassem. De repente, notei uma penteadeira com espelho triplo no quarto. Oh, certo? A criada mencionou que eu tive um acidente. Devo verificar a extensão dos ferimentos. Na verdade, percebi imediatamente ao acordar que tinha bandagens na testa. Ou melhor, na cabeça. Ao tocar, podia sentir a presença das bandagens. Tentei fazer uma observação brincalhona sobre carruagens puxadas por cavalos, mas fiquei um pouco preocupado porque era o meu próprio corpo. Eu odiaria ficar com cicatrizes. Ou talvez devesse sentir-me aliviado por não sentir nenhuma dor. Saí da cama e olhei para mim no espelho, sentindo-me um pouco inquieto. Então, o que é isso? Um rosto desconhecido foi refletido no espelho. No espelho, um rosto desconhecido foi refletido. Instintivamente, levantei minha mão direita em um gesto de confirmação. E então, a criança misteriosa refletida no espelho fez o mesmo movimento. Desta vez, levantei minha mão esquerda e sorri ironicamente. E, como esperado, a criança no espelho fez o mesmo. Se eu não estou enlouquecendo, o que vejo no espelho é eu mesmo. Sussurrei essas últimas palavras em minha mente. E então? Cerca de 5 segundos se passaram. O que diabos? Gritei alto. Cambaleei para trás e tropecei, caindo de cara no chão. Ignorando a dor nas mãos e no traseiro, com medo, espreitei novamente no espelho. Sim, nada havia mudado. O garoto com cabelos pretos e olhos da cor do ouro ainda estava refletido no espelho sem alterações. Também fiquei surpreso com o quão bonito ele era. Embora eu tivesse sorrido ironicamente antes, seu brilho ofuscava até mesmo ídolos masculinos. Ele tinha uma beleza que só se encontra no mundo 2D. Pisquei forte e depois me levantei lentamente. Não, não, não. Isso não faz sentido. Ontem, eu era apenas um cara comum japonês, e ao acordar, me transformei em um belo garoto ocidental. Isso não é mais apenas cirurgia plástica, é como se eu tivesse sido fisicamente transformado ou reencarnado em alguém diferente. Olhei para meu rosto, aproximando-me do espelho triplo. Meus olhos pareciam gemas autênticas. Se eu continuar me desenvolvendo assim por mais 10 anos, as mulheres vão se jogar aos meus pés só por andar pela cidade. Eu sou a personificação da tentação neste momento. Em que instalação ilegal fui modificado para evoluir dessa forma? Se possível, não quero voltar. Inicialmente, completamente desprovido de informações além da minha aparência, esqueci as dúvidas iniciais e fiquei intoxicado com minha própria beleza. Enquanto dizia coisas tolas como eu poderia atrair homens se tentasse, ouvi passos apressados ao longe. Graças a isso, minha consciência voltou à realidade. HM?
Será que a criada voltou? Virei-me imediatamente. Olhando para a entrada do quarto com a postura ereta, como eu tinha imaginado, sem nem bater, várias pessoas, um homem e uma mulher, entraram no quarto. Entre os membros, a criada anterior também estava lá. Hermes. Finalmente você acordou. O médico disse que não tinha certeza de quando você acordaria. Mas estou feliz. Estou muito feliz. Sim. É bom ver você acordado. Sua mãe está feliz. Quando ouvi que você teve um acidente, me senti tão angustiada como se tivesse acontecido comigo. Mãe. Mãe. De quem? Mãe de Hermes? Mas, espere. Eu sou Hermes. Quero dizer, os outros dois homens e as mulheres além da criada que entraram no quarto? Eles devem ser meus pais. A criada disse que traria os pais de Hermes quando saiu do quarto. No entanto, isso é muito surpreendente. Como esses podem ser meus pais? É muito estranho. Minha mãe não parece tão bonita como quando tinha 20 anos, e ela não é alguém que chora facilmente. Além disso, ela perdeu cerca de 20 centímetros de cintura de repente? Está de dieta? O mesmo vale para meu pai. O que aconteceu com a cabeça claramente calva dele? De repente, ele parece um paraíso cheio de cabelo. Onde ele se livrou das rugas de envelhecimento? Ele também passou por uma transformação? De certa forma, a mudança drástica de meus pais me surpreende mais do que minha própria transformação física. Eles são completamente diferentes, não apenas na estrutura óssea, forma do corpo, mas também na voz. Oh, eu também? É impossível afirmar que tudo isso se deve a uma alteração não autorizada por um cirurgião plástico. A palavra reencarnação que eu disse como uma piada de repente faz sentido aqui. Sendo um amante de videogames, animes, mangás e novelas, algo que entendo. Bem, na verdade, quero acreditar nisso. Parece que reencarnei em um mundo diferente. Asterisco asterisco asterisco. Reencarnação em um mundo diferente. Essa é a fantasia que todos os otakus que amam anime, sem exceção, anseiam. Mesmo eu, como um otaku comum, tive pensamentos como eu gostaria de reencarnar em um mundo de fantasia com espadas e magia. No entanto, nunca imaginei que alguém como eu, um simples otaku, pudesse realmente reencarnar no mundo de fantasia que ansiava. E, além disso, transformado em um jovem bonito de nível UR. Se eu tivesse que encontrar algo para reclamar, seria a idade relativamente jovem na qual reencarnei, provavelmente estou nos estágios finais da adolescência, e o fato de que não entendo completamente quem eu sou. A criada disse que fui atropelado por uma carruagem, houve uma troca de almas naquele momento? Meu corpo no mundo real agora tem a alma de Hermes Kun? Ou eu simplesmente morri no mundo real, e por acaso, este corpo vazio estava disponível? Por mais que eu pense, não consigo encontrar uma resposta clara. Por enquanto, enquanto observava meus pais e a criada chorando com lágrimas, avaliei a situação com calma. Embora ainda haja muitas coisas que não sei, o simples fato de saber que reencarnei em um mundo diferente é um grande passo à frente. Isso me dá um pouco de paz de espírito para me preparar. É hora de falar com meus pais e tentar resolver esta situação caótica. 1. Suponho que a criada já tenha contado para vocês. Mas a verdade é que não tenho memórias. Não tenho ideia de quem vocês dois são ou de onde eu venho. Apesar disso, vocês poderiam me considerar seu filho? Claro. Absolutamente. A presença ou ausência de memórias não quebrará o vínculo que temos. Você é e sempre será parte de nossa família. Você é de fato Hermes von Lunacelia. Hermes von Lunacelia. Esse é meu nome, certo? Sim. Você se lembra de algo? Ah. Bem, quando estava prestes a dizer que lembrar não seria tão fácil, fiquei sem palavras. Mentira. Eu me lembrei. De repente, as memórias de Hermes invadiram minha mente. Naturalmente, aceitei sua vida passada como se sempre tivesse conhecido essas memórias. No entanto, entre as memórias ressuscitadas, havia informações que correspondiam às memórias atuais de Hermes. Academia Real de Magia. Espere um momento. Esse nome é sem dúvida. Oh, as memórias voltaram tão cedo?
Exatamente. Você foi aceito para entrar nessa academia em um futuro próximo. Mas, devido ao acidente, sua entrada foi adiada. Embora, se sua saúde permitir, seria bom para você entrar conforme planejado. Sério? A coincidência das informações com as palavras de seu pai atingiu Hermes como nunca antes. Entrar na Academia Real de Magia, primeira? Não posso acreditar. É porque a Academia Real de Alta Magia, primeira. É o cenário de um jogo que eu costumava jogar antes de reencarnar, quando ainda era japonês na minha vida anterior. Em outras palavras, isso significa que este lugar é o mundo de Lovely Sorcerer. Romance Action RPG Lovely Sorcerer. Abreviado como A Love Soul. Apesar de seu título extravagante, ele se orgulha de ter uma dificuldade incrivelmente alta, tornando-se uma obra-prima que mergulhou os amantes de ação, RPGs, visual novels e romances eróticos em um abismo. Infelizmente, essa obra lançada em sua versão R18 não podia ser jogada por crianças, mas foi um sucesso retumbante entre os adultos maiores de 18 anos. Era uma obra tão magnífica que eu até planejava comprá-la assim que a versão para console fosse lançada. E parece que eu existo nesse mundo. As memórias ressuscitadas de Hermes confirmam isso claramente. Embora possa parecer uma fantasia sem fundamento para verificação, no momento em que você reencarna em um mundo diferente, pode aceitar a maioria das coisas. Portanto, entendi imediatamente que havia entrado no mundo do jogo. Ou melhor, aceitei isso. O problema é que o personagem chamado Hermes von Lunacelia não aparece no jogo. Ele é um personagem secundário? Um jovem, bonito, rico e poderoso, como um duque de uma família com grande influência, é um personagem secundário. Normalmente, em histórias de reencarnação como esta, você não reencarna como personagens principais ou aqueles que gradualmente ganham popularidade, como em reencarnação como vilão. No entanto, nas memórias anteriores de Hermes Kun, não havia interação com personagens principais, e ele certamente não mostrava ações malignas. Pelo contrário, ele era considerado uma boa pessoa com atos virtuosos. Naturalmente, Hermes Kun, também conhecido como eu, era um garoto bonito, de bom caráter e de uma boa família em suas memórias passadas, então ele era muito popular. Embora fosse virgem e inexperiente no amor, ele era muito atraente. Além da parte de ser atraente para os outros, ele era basicamente eu da minha vida anterior. Estou à beira das lágrimas. Hermes. Você está bem? Suas memórias voltaram? Quando de repente fiquei em silêncio, meus pais, que inicialmente estavam felizes, mudaram a expressão para uma de grande preocupação. Balancei a cabeça rapidamente. Desculpe, desculpe. Minhas memórias voltaram, pai, mãe. Peço desculpas por preocupar vocês. Parece que a perda de memória foi temporária. Ah, que alívio! Agora estou calmo. Eu disse que mesmo sem suas memórias, você ainda é minha família, mas estava preocupado que você agisse de forma distante. Estou aliviado que você ainda seja o mesmo de sempre, suspirou meu pai. Sua mãe também está aliviada. Oh, Hermes, vem e abrace o coração da sua mãe. O que está acontecendo aqui? Vendo minha mãe com os braços abertos, esperando por mim, mesmo alguém tão inocente quanto eu ficou atônito. Até um momento atrás, éramos como completos estranhos, e pensei algo como, uau, ela é realmente bonita. Mais uma vez que as memórias de Hermes voltaram, esse interesse se transformou em simples amor familiar. Por respeito à imagem que devo manter, não poderia simplesmente me soltar e ser afetuoso com minha mãe. Com os músculos da minha bochecha ligeiramente tensos, encontrei-me em um conflito interno enquanto olhava para a mãe radiante e sorridente dizendo, vamos, vamos. Finalmente. Derrotado pela expressão de minha mãe mudando para um rosto semi-lacrimejante, abracei-a, meu rosto ardendo de vergonha. O olhar caloroso de meu pai e da criada perfurava minhas costas, adicionando mais desconforto ao meu coração já apertado. Nunca mais farei isso. Asterisco asterisco asterisco. Desde que acordei como Duque Hermes von Lunacelia, aproximadamente 2 semanas se passaram. Durante esse tempo, dediquei-me incansavelmente a treinar meu corpo enfraquecido pelo acidente para poder frequentar a Academia Real de Alta Magia. Felizmente, através disso, consegui recuperar a capacidade de me exercitar fisicamente de forma decente.
Além disso, encontrei algo que seria necessário para minha vida futura neste mundo diferente. Isso é invocação. Murmurei com volume quase inaudível para a criada, Fran, que estava sentada na minha frente na carruagem que nos levava à Academia Real de Magia. Ao fazer isso, uma janela semi-transparente apareceu de repente na minha frente, exibindo a familiar tela de status do jogo, o que trouxe um sorriso ao meu rosto. E Sua Excelência Hermes disse algo? Não, eu não disse nada. Mentindo naturalmente, voltei minha atenção para a tela de status. De alguma forma, assim que as memórias de Hermes voltaram, pude usar essa tela de status. Não sei o motivo, mas sabia instintivamente que poderia usá-la ao recitar essas palavras. Isso parece ser um trecho da tela de status do protagonista Hermes von Lunacelia em sua vida no mundo do jogo. *** nome *** Hermes von Lunacelia. *** gênero *** masculino. *** idade **15. Nível *** 1. For *** 1. VIT 2 pontos *** 1. AGI *** 1. IND 2 pontos *** 1. Inteligência *** 1. Domínio da magia *** Fogo e novato 1. Água novato 1. Vento novato 1. Terra novato 1. Sagrada novato 1. Escuridão novato 1. Espadachim novato 1. Charme 100. É emocionante ver esse tipo de informação. Mas, ao dar uma olhada rápida na tela de status, notei algo fora do comum. Meu nível é 1 e todas as minhas habilidades estão baixas? Não, não é isso. O ponto-chave aqui é que todas as habilidades estão em 1. Não é novato a classificação mais baixa? O que há de especial nisso? Provavelmente, qualquer outra pessoa além de mim pensaria dessa forma. Mas aqueles que jogaram Lovely Sorcerer certamente ficariam empolgados ao ver esta tela de status. Isso porque a palavra novato seguida por um número implica que alguém tem afinidade com aquela magia. Em outras palavras, eu tenho afinidade com todos os tipos de magia elemental. Isso vai contra a configuração original, já que normalmente uma pessoa nasce com afinidade para apenas um tipo de elemento. Isso me coloca na mesma posição que o protagonista do jogo. O protagonista também tem afinidade com todos os elementos. Por isso, apesar de ser um plebeu, ele foi admitido na academia como aluno bolsista. Haha. Eu sou definitivamente um cara sortudo. Gostaria que todos os fãs do jogo pudessem ver essas estatísticas. Seria bastante frustrante ver um personagem secundário com as mesmas habilidades que o protagonista. No entanto, sei que aqueles que reencarnam em um mundo diferente geralmente têm esses tipos de benefícios especiais. Portanto, não vou me aprofundar em reflexões profundas. Não parece fazer muito sentido de qualquer forma. Por enquanto, vou simplesmente desfrutar de um futuro promissor cheio de esperança. Mas, uau, por que meu charme está no máximo? Na história principal, o estado inicial do protagonista deveria ser 1. O que está acontecendo? Será que a beleza perfeita de Hermes Kun causou um erro nos valores iniciais? Mas não vou me preocupar com isso também. Vou simplesmente aceitar como está. Enquanto divagava em meus pensamentos observando minha própria tela de status, de repente notei que a paisagem externa havia mudado drasticamente. Enquanto a carruagem tremia e sacudia, a criada à minha frente me informou. Sua Excelência Hermes, agora podemos ver a academia. Os edifícios são impressionantes e majestosos. Ao ouvir as palavras de Fran, desvi o olhar como se estivesse sendo provocado. Será que ela percebeu que minha atenção havia mudado para outra coisa? A tela de status desapareceu silenciosamente. Antes que eu pudesse perceber, também me encontrei inspirando em admiração com a visão se desenrolando diante de mim. Uau! É muito mais impressionante pessoalmente do que no jogo. Oh não! Fiquei tão empolgado que disse isso em voz alta. Embora Fran certamente não saiba o que a palavra jogo significa. Oh, não! O quê? Não se preocupe,
está bem? Por que você parece fazer uma pergunta, Sua Excelência Hermes? Parece suspeito. É apenas um pensamento em voz alta. De qualquer forma, este é o lugar que vou frequentar a partir de hoje. É bastante impressionante, não acha? Embora mudar abruptamente o tópico da conversa possa parecer forçado, quando se trata da academia, como criada, ela não pode ignorar. Apesar de seu olhar incrédulo, ela responde. Isso é porque foi financiado por membros da realeza e estabelecido como um lugar prestigiado que até mesmo a realeza frequentou por gerações. Disse que exigiu uma quantia considerável de dinheiro, dada sua reputação entre a aristocracia e a sociedade em geral. Oh, entendo. Quando colocado dessa forma, faz-me pensar que é um gasto desnecessário. Provavelmente é apenas a minha opinião, certo? É só você, Sua Excelência. A nobreza gosta de luxos. Para um plebeu, frequentar uma academia que exigiu uma quantia considerável de... Passamos por uma porta tão gigantesca que parecia poder acomodar facilmente não apenas pessoas, mas também uma casa inteira de plebeus. Ao atravessar a porta principal, entramos nos terrenos da academia. Um longo caminho de paralelepípedos se estendia à nossa frente, cercado por uma bela grama verde, parecendo um tapete. À medida que avançávamos pelo caminho de paralelepípedos junto com outros alunos que chegavam de carruagem, um imponente edifício de 5 andares se destacava. Logo chegamos à entrada. Claro, não podíamos entrar no edifício com as carruagens, então tivemos que descer na entrada e continuar a pé. Após garantir que a carruagem estivesse completamente parada, Fran e eu descemos na ordem correta. A área de armários já estava movimentada com novos alunos. A vista do lado de fora é impressionante. Mas a vista de dentro também é magnífica, não é? Isso mesmo. Provavelmente, você só pode ver este panorama nesta época do ano. Sem dúvida. A agitação dos alunos na entrada, exceto pelo burburinho da cerimônia de entrada de hoje, era incomum, apenas experimentada antes de longos feriados como o verão. Pensei em me juntar a eles, mas hesitei por um momento, observando suas costas se moverem com apenas um olhar. Nesse momento. No meio da multidão, avistei um rosto familiar. Não era alguém que eu conhecesse. Não era uma memória de Hermes, mas uma memória da minha vida passada. Havia 5 garotas. Andando elegantemente, com seus belos cabelos dourados balançando ao vento. Minerva von Sunlicht. Com seus cabelos brancos evocando a neve do inverno e uma atmosfera fria. Freya von Winter. Com mechas de um verde quente de primavera, simbolizando sabedoria. Aurora von Cloud. O prodígio mágico amado pela magia e que ama a magia. O gênio incomparável. Leia Lantaina. Com uma natureza dupla, exibindo uma dualidade maliciosa apesar de sua aptidão para a magia sagrada. Iris Electia. Ouro. Branco. Verde. Preto. Pêssego. Cada uma delas balançava seu cabelo na cor característica que as define. Apesar de estarem a uma certa distância, sua presença era firmemente perceptível diante dos meus olhos. Como estávamos matriculados na mesma escola, esperava ter oportunidades de encontrá-las. Mas as encontrei cedo demais. Não tínhamos relacionamento, então balancei a cabeça levemente e relaxei os músculos faciais que haviam se tensionado. Calma. Eu não sou o protagonista. Deixe o personagem principal da história resolver seus problemas. Eu só preciso seguir meu próprio caminho, certo? Revisitei mentalmente minhas metas estabelecidas e tentei manter a calma. Embora estivesse prestes a me aproximar das heroínas, não sou mais um plebeu como na minha vida passada. Como um nobre da família ducal, devo me comportar com cautela. Dito isso, vou até guardar suas silhuetas na memória. Não é permitido ser um fã e reter essas memórias, certo? Asterisco asterisco asterisco. Troquei meus sapatos e entrei no prédio da escola. Já havia sido informado por carta sobre a classe a qual pertencia. Sem hesitação, me dirigi à sala de aula indicada. Geralmente, novos alunos são designados para salas de aula no primeiro ou segundo andar. No meu caso, era o segundo andar. Subi as escadas, virei a esquina e vi uma porta com o número 11. Embora questionasse por que uma sala de aula no segundo andar estava rotulada com o número 11, tinha uma questão mais urgente. Olhando para dentro da sala de aula,
Vi as garotas que lembrava sentadas em suas carteiras. Isso mesmo. As principais heroínas. Desde que vi um escrito na carta da escola, suspeitei que os personagens principais de Lovely Sorcerer também estariam na sala de aula 1. Em outras palavras, enquanto eu, com o conhecimento da minha vida passada, era apenas um figurante, eu era colega de classe desses personagens. Ah! O garoto de cabelos castanhos sentado na primeira fila era, sem dúvida, o protagonista que aparecia em algumas CGS do jogo. Seu rosto comum se destacava na academia cheia de nobres. Esperava manter o menor contato possível com eles e evitar me envolver em qualquer confusão desnecessária. No entanto, estando na mesma classe, tinha que aceitar que haveria um certo nível de conexão. Como um verdadeiro fã, ficaria muito animado para interagir com eles, mas a linha entre interação e tragédias nos cenários dos personagens é tênue. Com a esperança de ter uma vida diária pacífica, entrei na sala com Fran, que parecia confusa atrás de mim. Assim que entrei, a maioria dos olhares dos alunos se voltou para mim. Sem precisar ver suas expressões, já sabia que estavam me olhando com olhos curiosos. Sempre tão popular, não é? Os olhares intensos das senhoritas também me afetam, sendo uma empregada. Bem, eles têm 15 anos. Em uma academia, ter colegas adequados para futuros noivados é ideal. Embora eu não esteja noivo de ninguém, sua presença irradia uma ameaça potencial. Certifique-se de tomar cuidado quando estiver sozinho. Entendo. Peço desculpas pelo inconveniente, mas ainda não estou interessado em romance. Dito isso, procurei um assento vazio longe das heroínas e me sentei. Passei o tempo folheando um livro enquanto ouvia o som do sino ecoando pelo prédio, anunciando a chegada do professor à sala de aula. Bom dia a todos. Eu sou Teresia Floyd, responsável pela classe 1. Apesar de ser responsável, minha especialidade é a magia aplicada, então talvez não nos vejamos muito. De qualquer forma, peço a cooperação de vocês durante este ano. Após a professora Teresia Floyd se curvar, nós, seus alunos, também nos curvamos e dissemos, pedimos a sua ajuda. Segundo Hermes, a família Floyd detém o título de Visconde. É claro que até os professores são nobres de sangue puro. Com isso, concluímos as apresentações. Por favor, saiam para o corredor e se alinhem. Realizaremos nossa cerimônia de entrada no campo de treinamento, localizado ao lado dos 3 edifícios. Seguindo as instruções da professora Teresia, os alunos da classe 1 saíram para o corredor. Posicionei-me no final da fila e segui a procissão após a chamada. O terceiro edifício é um dos 3 prédios que compõem o campus da academia. O edifício em frente à entrada principal é o segundo edifício, virar à esquerda após o saguão leva ao primeiro edifício, e virar à direita dá acesso ao terceiro edifício, onde ficam as instalações usadas principalmente para as aulas. Era realmente necessário dividir a escola em 3 edifícios? Não se limita ao ensino teórico. Desde artes marciais até prática de magia, parece que essas extensas instalações seriam necessárias para fornecer esse tipo de educação. Enquanto jogava o jogo, nunca questionei isso, mas observando e ouvindo em pessoa, me pergunto se era realmente necessário investir tanto dinheiro nisso. Certamente era. No entanto, sendo uma pessoa comum em minha vida anterior, não posso entender isso. E realmente, não preciso. Saindo do segundo edifício, onde ficam as salas de aula dos alunos do primeiro e segundo ano, e cruzando um corredor coberto, chegamos ao terceiro edifício, nosso destino. No primeiro campo de treinamento, o mais próximo, todos os novos alunos, exceto os da classe 1, estavam reunidos, criando uma comoção muito maior do que a vista na entrada. Após sermos guiados aos nossos assentos, as luzes no campo de treinamento diminuíram levemente tarde. Como uma celebridade iluminada por um holofote, um homem idoso subiu ao palco iluminado. Queridos novos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o diretor desta academia. Discurso do homem que se autodenomina o diretor da academia. Após explicar os eventos futuros, gradualmente, assim como quando chegamos, os alunos retornaram às suas salas em grupos de classe. Sendo o último a entrar no campo de treinamento, também significa ser o último a retornar à sala. Não que eu esteja chateado com isso, mas acho que eventos como a cerimônia de entrada são uma perda de tempo em qualquer mundo. De fato, ao retornar à classe, nos deparamos com o que podemos chamar de uma exposição pública de identidade. Para aqueles sem amigos ou habilidades sociais, fazer uma apresentação na frente de toda a classe era um desafio insuperável.
No entanto, eu não poderia simplesmente ignorá-la, então fiz o meu melhor para deixar de lado as tristes memórias da minha vida passada e completei a apresentação monótona. Embora eu tenha conseguido finalizar minha apresentação, os olhares furtivos dos alunos eram incômodos. Poderiam parar de olhar toda vez que menciono o meu nome? Embora parecessem prestes a dizer, e quanto ao meu noivo, por enquanto, não tenho intenções de me apaixonar até a formatura. Há tantas coisas que quero fazer antes de me envolver em um romance. Contive meu desejo de ir à biblioteca, uma das instalações da escola onde livros essenciais para o crescimento pessoal estão disponíveis. A existência da biblioteca é crucial para subir de nível de forma eficiente desde o início. Completamente ignorando as apresentações que não fossem das heroínas, acalmei meus pensamentos. De repente, percebi que todas as apresentações dos meus colegas haviam concluído, e a professora Teresia disse: a partir de amanhã, as aulas serão realizadas normalmente. Lembrem-se de não se atrasarem, antes de encerrar o dia. Tudo bem. Agora tenho a tarde inteira livre. Entreguei rapidamente a Fran os livros didáticos para as aulas e declarei minha intenção de ir à biblioteca para meus estudos futuros.